Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos dar continuidade com língua portuguesa, onde estamos conversando um pouquinho sobre as adivinhas. Na aula anterior, eu deixei uma tarefinha, lembram? Então, nós vamos pegar a revistinha, abrir na página 38 para a gente fazer a correção. Combinado? Número 1. O que é mesmo que tem que adivinhar? Mesmo atravessando o rio, não consegue se molhar. O que é? A ponte. Número 2. O que é cheio de buraco, mas segura a água? O que será? A esponja. Número 3. O que é que vive casando, mas continua sempre solteiro? O padre. Número 4. O que é que só tem alegria quando apanha? Pandeiro. Número 5. O que é que anda, mas não sai do lugar? O que será? O relógio. Número 6. O que é que escreve, mas não sabe ler? O lápis. Muito bem! E vocês se divertiram e conseguiram adivinhar todas as respostas? Tenho certeza que sim. Vamos continuar com a nossa revistinha. Vocês vão abrir na página 42. Estão vendo? Acharam? Muito bem. Vou ler para a gente saber o que teremos que fazer. Adivinhe se puder. Atenção! Ouça a leitura de cada adivinha. Se não descobrir a resposta sozinho, tente adivinhá-la com a turma. Encontre então a palavra correta e marque-a com um X. Nesse momento, nós vamos adivinhar juntos, certo? Então, aqui nós temos a adivinha, a resposta está ao lado. É uma dessas 3 palavrinhas, certo? Quando for a certa, vocês devem fazer um X, combinado? Vamos lá! Número 1. O que é o que é? É duro, gordo e careca. É branquinho, sim senhor. Sua mãe é desdentada e seu pai é cantador. Será o olho, orgulho ou o ovo? Muito bem, o ovo. Número 2. O que é? Assobia e não tem boca. Corre e não tem pé. Será que é feito, vento ou veado? O que assobia e não tem boca? Muito bem, o vento. Estão fazendo xizinho? Isso mesmo. Número 3. O que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa. Será o bolo, bule ou olho? O que será? Muito bem, o bule. Número 4. O que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem espinho, mas não é peixe. Será que é abacate, bule ou abacaxi? Essa vocês sabem. Abacaxi, muito bem. A última, número 5. O que é?
queremos no quintal e nunca queremos na cabeça? O gato, alho ou galo? O que será? Muito bem, o galo! Perfeito! Já finalizamos essa nossa atividade de adivinha. Agora, quero que vocês peguem o nosso livro de língua portuguesa e abram na página 37. Acharam? Está aqui. A professora Rosana vai ler para a gente saber o que teremos que fazer, certo? Número 12. A adivinha a seguir foi escrita por duas crianças. O professor vai ler e vocês vão pensar se pode melhorá-la. Pensem em deixá-la divertida para os leitores. Vou ler então a nossa adivinha que está aqui. Estão vendo? O que é feito para andar e não anda. Observem bem. Ela não está tão divertida, né? Não, eu também achei que ela não está. Tá faltando alguma coisa. O que será? Como que a adivinha sempre começa? O que ela faz? O quê? Muito bem, ela faz uma pergunta. E quando eu pergunto, qual é o pontinho que eu uso? O pontinho de interrogação. Muito bem. Então vimos que aqui está faltando o pontinho de interrogação porque ela está fazendo uma pergunta. Vou ler aqui embaixo. O que as crianças esqueceram de colocar? O quê? Muito bem, o ponto de interrogação. Olha lá, pode colocar no livro. E agora vamos escrever aqui. Vamos fazer novamente o pontinho de interrogação e vamos escrever ponto de interrogação. Número 13. Que tal olhar a adivinha produzida? A pontuação adequada foi inserida? A professora Rosana trouxe aqui aquela adivinha que nós escrevemos juntos em uma das aulas passadas. Lembram? Muito bem, ela está aqui. Vamos ver se nós fizemos tudo direitinho. Se nós colocamos o pontinho de interrogação, porque não podemos esquecer, certo? Vamos lá? Me acompanhe. O que é? O que é? É seu, mas todo mundo usa mais que você. Perceberam? Muito bem, aqui está. Nós colocamos sim ele. Então a nossa está correta, direitinho. Vocês estão de parabéns. Vamos continuar. Número 14. Agora vamos inventar coletivamente uma adivinha. Essa número 14 eu vou deixar de tarefinha. O que vocês terão que fazer? Na letrinha A, vocês vão ter que colocar do que ela irá falar. Se ela vai falar de um animal, ou de alguma planta, ou de algum objeto, o que vocês pensarem, porque a criatividade depende de você. E na letrinha B, qual será a resposta? Aqui você vai escrever a resposta da sua adivinha. Combinado? Essa ficará como tarefa. Olha lá, hein? Caprichem e usem bem a criatividade. E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde. Fique com Deus e lembre-se sempre, lavar bem as mãozinhas e ficar em casa. Um grande beijo. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Retomo com vocês as aulas de língua portuguesa do livro SESI. Hoje vamos dar início à unidade 3. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Contos acumulativos e de repetição. Na última aula, pedi para que estivessem com o livro em mãos.
Já está aí com vocês? Então, abram lá na página 58. Nas imagens aí, tem alguns livros de contos de repetição, contos acumulativos. Vocês conhecem A Casa Sonolenta? Já ouviram essa história? É muito divertida e fácil de aprender a contar. Peçam aí para a mamãe procurar na internet para vocês estarem lendo. Também mostra aí a imagem do O Rei Bigodeira e Sua Banheira. Também uma história muito legal, colorida e fácil de aprender a contar. Tem um outro aqui que também aparece aí na imagem, O Grande Rabanete. Olha, gente, histórias muito fáceis de vocês mesmos lerem na casa. E ainda aí conta Maria Vai com as Outras. São alguns dos contos bem divertidos de se ler. Também temos alguns contos de repetição e histórias clássicas que vocês já conhecem. Lembram de alguma? Eu vou dar uma canjinha para vocês. Os Três Porquinhos. Em que parte que se repete? Lembrem comigo. O lobo chega na casa do porquinho e fala o que mesmo? Se não abrir, eu vou bufar e assoprar e a sua casa derrubar. Ele não repete essa fala algumas vezes? Então, e tem uma outra história também que vocês já conhecem. A Branca de Neve e os 7 Anões. Não lembram qual parte que se repete? Vamos lembrar um pouquinho da história? Tem uma rainha que é a madrasta má, que tem um espelho. O que ela repete várias vezes na história para o espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela não repete? Então, são contos que têm partes que se repetem. Olha que legal, vocês nunca tinham pensado nisso, né? Viu só? Então, hoje, aproveitando a falar sobre esses contos, virem lá para a página 60. Eu vou contar um para vocês. Tá aí no livro, mas eu vou fazer o meu reconto. Prestem bastante atenção, combinado? Então vamos lá. Qual o sabor da lua? Há muito tempo, os animais desejavam saber o sabor da lua. Seria doce ou salgada? E eles ficavam lá imaginando, olhando as noites para o céu, se esticavam o máximo que podiam e nem mesmo o maior dos animais conseguia alcançá-la. Mas um dia, a pequena tartaruga teve uma ideia e subiu no mais alto da mais alta montanha. E lá ela tentou alcançar a lua, mas mesmo parecendo tão perto, não conseguiu. E a lua estava lá, paradinha. A tartaruga então teve uma ideia. Vou chamar meu amigo elefante. Elefante, venha, suba nas minhas costas. Juntos a gente pode conseguir alcançar a lua. A lua, olhando aquilo e acreditando ser uma brincadeira, quando viu o elefante nas costas da tartaruga, se afastou um pouquinho. E o elefante então pensou e resolveu chamar a amiga girafa. Girafa, suba nas minhas costas. Juntos podemos alcançar a lua. A lua, gostando muito da brincadeira, vendo a girafa toda comprida subindo lá, deu mais
mais uma afastadinha e a girafa se esticou, mas não conseguiu alcançar a lua. Então, a girafa resolveu chamar o amigo leão. Leão, suba nas minhas costas, juntos podemos alcançar a lua. E a lua lá em cima, toda animada com a brincadeira, olhando o leão, deu mais uma afastadinha. E o leão pensou e resolveu: amigo macaco, suba nas minhas costas, que juntos poderemos pegar a lua. E a lua lá, só olhandinho, se divertindo com a brincadeira, vendo o macaco ali em cima, tão perto, mas não podendo pegá-la, ficou ali, paradinha. Aí o macaco tentou, mas não conseguiu. Resolveu chamar um outro amigo, o rato. Rato, vem aqui, suba nas minhas costas, que juntos pegaremos a lua. A lua, olhando ali o ratinho tão pequenininho, gostando da brincadeira, não acreditou que ele pudesse alcançá-la e ficou ali brilhando perto dele. Mas o ratinho, muito esperto, se esticou e nhaque! E arrancou, mordeu um pedaço da lua. A lua ficou toda assustadinha e foi se afastando. O ratinho saboreou o pedacinho da lua e passou para o seu amigo macaco, que mordeu e saboreou, e passou para o leão também saborear. O leão passou para a girafa, que com uma mordidinha saboreou a lua, e passou o pedaço para o elefante, que também saboreou, e passou o pedacinho para a tartaruga, que mordeu e se deliciou. E o rato, que estava na costa do macaco, que estava na costa do leão, na costa da girafa, na costa do elefante, que estava nas costas da tartaruga, todos saborearam deliciosamente a lua, porém, cada um sentiu um gosto diferente, um gosto daquilo que mais gostavam de comer. E naquela noite, eles dormiram todos juntinhos, de barriguinha cheia e satisfeitos. Um peixe que olhava tudo lá de longe, admirado, pensou: por que eles foram tão longe para alcançar a lua lá no céu aberto, sendo que aqui, tão perto, tem uma outra lua? E assim termina o nosso conto. E vocês gostaram? Eu adorei! Agora eu vou pedir uma coisinha para vocês. Aproveitem para retomar essa história que está aí no livro na casa. Leiam e releiam várias vezes, que na nossa próxima aula vamos responder as atividades relacionadas a esse conto. E vou deixar uma tarefa. Peço para que vocês escolham um desses animais e desenhem, mas caprichem nesse animalzinho. Combinado? Então, até a nossa próxima aula! Bom dia, sou a professora Adriana do 3º ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou aqui novamente para retomarmos as nossas aulas de língua portuguesa. Lembrando que estamos na unidade 2 do livro, que tem como tema Para rir, pensar e sonhar, poemas. Na nossa última aula, eu disse para vocês que hoje nós iríamos ver um tipo de poema diferente. É um poema visual ou concreto. Vocês já ouviram falar? O poema visual ou concreto, ele se caracteriza pela formação de palavras com imagens. Porém, como os outros poemas vistos anteriormente, eles também despertam emoções, têm rimas, ritmos.
Para entrar no clima, eu trouxe para vocês um poema visual digital de Casimiro de Abreu, intitulado Meus 8 anos. E aí, gostaram do vídeo? Muito bonito, né? Então, neste poema, Casimiro de Abreu, ele retrata a infância dele de uma forma muito rica de detalhes. E ali ele coloca toda a saudade que ele sente da terra natal dele. É um poema muito bonito que realmente mexe com os nossos sentimentos e emoções. Continuando a nossa aula, eu trouxe para vocês duas curiosidades. A primeira diz assim: você sabia? Em 1950, há 70 anos, o público brasileiro viu, pela primeira vez, uma nova forma de fazer poesia. Os poemas chamavam a atenção pelo aspecto visual, ou seja, eles não eram apresentados apenas em versos, mas incorporavam novos recursos expressivos. Interessante, não acham? Então, nessa época aqui, começou a surgir o quê? Os primeiros poemas visuais no Brasil. Porém, tem uma outra curiosidade, olha que interessante. Fique sabendo, essa imagem que vocês estão vendo aqui é o ovo do grego Símias de Rhodes.
Ele foi escrito em 300 a.C. Ele é o poema visual mais antigo que se tem notícias. Agora, para continuarmos a nossa aula, eu peço para que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 44. Então vamos lá, página 44. Aqui nós teremos 2 poemas visuais e nós iremos agora observar esses poemas. Então a questão de número 8 diz assim: vamos conhecer 2 poemas diferentes. Esses poemas são visuais, aquilo que eu comentei no começo da nossa aula. O que é um poema visual mesmo? É aquele poema que ele é composto de palavras e imagens. Antes de lê-los, eu quero que vocês apenas observem. Vamos observar a figura do poema de número 1. Qual é o nome do poema de número 1? Jacaré Letrado. Por que será que ele tem este nome, Jacaré Letrado? Observem melhor aqui. Qual foi a imagem que se formou? E quais são as letras que compõem essa imagem? Observaram? Vamos agora para o poema de número 2. Canção para ninar, gato com insônia. Que figura se formou aqui? O que vocês conseguem observar? Isso mesmo, porque nós temos a figura de um gato. E este gato parece que está fazendo o quê? Isso, ele está dormindo, né? Uma canção de ninar, quando nós usamos uma canção de ninar, é para quê? É para dormir, exatamente. E aí? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós iremos parar a nossa aula aqui hoje e na próxima aula iremos retomar os poemas visuais. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido lá o poema visual de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos. E nas próximas aulas nós veremos outros poemas visuais, certo? Um abraço e até lá! Bom dia, amiguinhos do 4º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Lembram de mim? Sou a professora Natália, do 4º ano. Trabalho na rede municipal de Itapetininga. Por favor, peguem aí o livro do SESI de língua portuguesa para começarmos a nossa aula. Peguem também lápis e borracha. Enquanto vocês vão aí arrumando as coisinhas de vocês, vamos relembrar sobre o que estamos trabalhando. Unidade 2. Para quem quer saber mais? Notícias. Vamos lá? Abriram o livro? É lá na página 53. Vamos acompanhar a leitura? Estamos na atividade 7. Leia os títulos apresentados a seguir. Todos eles se referem à notícia da morte do catador de papelão por uma flechada. Vocês lembram dessa notícia? Essa notícia aqui faz referência àquela que a gente estudou quando foi publicada no site, né, e no jornal impresso. Vocês se lembram? Então é aquela mesmo. Vamos lá ler agora os títulos? Catador cearense é morto por flechada em São Paulo. Catador de papelão é morto com flechada no Bom Retiro. Rua Mamoré. Catador de papelão é morto com flechadas. Polícia busca imagens de câmeras de rua onde homem foi morto por flecha. Homem morre após ser atingido por uma flecha em São Paulo. Antes de continuarmos, nós faremos a análise aqui, mas eu preciso relembrar que nós estávamos estudando as características da notícia. Nós já falamos sobre o olho, o lead e hoje é dia de falar sobre o título. O título é uma parte muito importante da notícia e ele não é escrito e composto por palavras aleatórias, mas sim de acordo com a intenção que o jornalista quer passar. Bom, agora sim vamos continuar. Na atividade A, na questão A, é para analisar. O primeiro item pergunta assim: que informações são diferentes em cada título? Bom, o primeiro, vamos fazer a releitura, ó. Catador cearense é morto, fala da profissão, né? Catador de papelão é morto com flechada no Bom Retiro, já especifica um pouco o local do crime. Rua Mamoré, agora super especificou o local. Polícia busca imagens de câmera onde homem foi morto, não fala da profissão.
Homem morre após ser atingido por uma flecha em São Paulo. Também não fala da profissão. Então, a primeira, que informações são diferentes, é a profissão da pessoa, né, que alguns colocam e alguns não, e detalhes do local do crime, que alguns também especificam, outros não. A segunda, que diferença faz dizer que o homem morto é catador de papel? Por que colocar isso, na verdade? Bom, demonstra pra gente, traz mais informação e demonstra pra gente que ele estava trabalhando lá, né? O que ele estava fazendo naquele local. Então, a diferença é que traz informações sobre o homem, o que o homem estava fazendo no local do crime. Ele estava trabalhando, né? Ele era catador de papel. Vamos para o terceiro item. O que muda quando se diz que é um catador de papel cearense? Traz mais informações, né? Ó, vamos lá. Demonstra que o catador de papel era um migrante nordestino. Mais uma nova informação, não é verdade? Que diferença há entre as formas de iniciar os títulos que foram publicados nos periódicos e que efeito de sentido isso provoca em quem lê? Vamos ver? O título catador de papelão é morto com flechada, generaliza e reduz o indivíduo à sua profissão, catador. O próximo título, ao começar com Rua Mamoré, pode dar uma conotação de violência, né? De que é uma rua violenta, já que aconteceu um crime. E o que traz a polícia busca imagens, mostra que a polícia está agindo. Agora, no próximo item, a pergunta é: como os títulos são escritos? Como se usa o verbo? Verbo? Utilizam-se artigos? Artigos? São longos ou concisos? Duas palavrinhas aí que faz parte da classe gramatical, verbo e artigo. Vocês se lembram? Vamos ver, vamos rever. Nos títulos, nós temos, eu grifei ali, ó, os verbos, e vocês também devem circular aí na página 53 e 54 do livro os verbos que estão no título, tá? Então, catador cearense é morto, é verbo. Catador de papelão é morto, é o verbo. Rua Marmoré, catador de papelão é morto, é verbo. Polícia busca, busca é verbo. Foi também é verbo, tá? Mas o principal é o busca. Homem morre após ser atingido. Todos esses são verbos. Existem outros verbos nos títulos, porém hoje nós daremos prioridade a esses, tá bom? Então vamos continuar. Circularam os verbos aí? Os três primeiros é, o quarto busca e o último morre. E agora sim, o que é verbo, pro? Vamos lá. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles podem ser conjugados em 3 conjugações, mas antes vamos ver 3 exemplinhos aí. Então, o Pontes, o catador, recolhia papelão. Recolhia indica uma ação do catador. Os moradores do Bom Retiro estão muito preocupados. Estão indica um estado. E por último, ontem choveu. Choveu indica o fenômeno da natureza. Então, agora sim, as 3 classificações. Primeira conjugação, segunda e terceira. A primeira termina em ar, a segunda em er e a terceira em ir ou or. Tanto as 3 conjugações, qualquer uma das 3, é como se fosse o nome do verbo. São os verbos no infinitivo. Tá? Então, ó, terminados em ar, estudar, andar, falar. Terminado em er, comer, escrever e correr. Em ir ou or, dormir, sorrir, rir. Tudo bem? E eles podem ser conjugados em 3 tempos verbais. Por exemplo, eu estudo, eu estudei e eu estudarei. No presente, a escola está fechada, hoje é presente, né? É o tempo que acontece agora, neste momento. Passado, ontem não fui à escola. Ontem, passado, ou pode chamar também de pretérito. É o tempo que já passou, é o passado, já não volta. E futuro, logo haverá aulas, se Deus quiser sim, né? Amanhã, futuro, é o tempo que há de vir, será logo mais tarde, amanhã, é futuro. E aí vem os artigos. Que artigo, né? Vamos relembrar também? O pato, a onça, um leão, uma tartaruga. O, a, um e uma
são artigos. Os artigos são palavras que acompanham os substantivos. Os artigos podem ser classificados como definidos, o, a, os e as, e indefinidos, uma, uns e umas. Vamos lá. Então agora a gente pode responder. Como são escritos e como se usa o verbo? Utiliza-se artigos, são longos ou concisos. Os títulos, eles são escritos para chamar a atenção do leitor. Em poucas palavras, ou seja, então é curto, anuncia a informação principal do texto ou descrevem com precisão um fato, com letras em evidência, que evidenciam a sua importância. Os verbos são, na maioria, escritos no presente. Vocês viram? É, morre, busca, são verbos no presente. Geralmente não utilizam-se artigos, somente o último título, né, que ele colocou uma flecha, porque estava definindo a flecha, que é um substantivo. E eles são concisos. Próximo e último. Por que você acha que jornalistas e editores do jornal fizeram essas escolhas? Por que será? Porque a produção do título é decorrente do que os jornalistas consideram ou querem que sejam relevantes para os seus leitores. Então eles vão buscar a relevância, o que é relevante, o que vai chamar a atenção do leitor. Tá bom? A nossa aula acabou aqui. Amanhã tem mais. Até mais, beijos! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Voltei! E a saudade, hein? Bom, na nossa última aula de língua portuguesa, eu havia pedido para vocês a tarefa de responder as perguntas lá da página 85. Eu também fiz essa tarefa e agora eu vou conferir junto com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa, tá? A letra A perguntava assim: como você acha que o fantasma conseguiu atacá-lo? E eu respondi: o fantasma atacou Dick Peter em sua casa e o ataque foi iniciado por Dick, que antes de qualquer ação do fantasma, deu um salto da cama e avançou nele, e assim lutaram em pé. Feito? Vamos para a próxima. A letra B é essa aqui. Quem você acha que venceu essa briga e por quê? E eu registrei. Na minha opinião, não houve vencedor na briga, pois o fantasma não atingiu seu objetivo, que era matar Dick Peter, e Dick não conseguiu identificar quem era o fantasma. Então eles ficaram ali no 0 a 0, não é mesmo? E a letrinha C era essa aqui. Em sua opinião, realmente existe um fantasma? Explique. E eu escrevi assim: penso que o fantasma não é um ser de outro mundo. Acredito que ele seja um ser humano que se fantasia com o tal lençol à prova de balas. Essa é a minha opinião. E a de vocês? Vocês registraram aí? Foi tranquilo de fazer? Então, vamos seguir. Hoje nós iremos trabalhar a última parte do texto. Vocês estão preparados? Vocês estão animados? Eu estou. E acreditem que para manter esse clima de suspense junto com vocês, eu venho lendo os textos conforme as nossas aulas estão sendo dadas. Então, por isso que eu também estou bem animada. Só que antes da professora ir para a leitura da última parte do texto com vocês, eu tenho algumas perguntas para a gente conversar, para a gente refletir. Só que não se preocupem em anotar nada, em registrar nada no caderno, é só uma conversa, para a gente estar mais por dentro de tudo que está acontecendo, para a gente estar mais contextualizado, para a gente seguir para a última parte do texto. Então vamos dar uma olhadinha que eu fiz 4 perguntinhas para a gente pensar junto. Ó. A primeira diz assim: por que Dick foi correndo para casa e fingiu que dormia? Na opinião de vocês, será que o Dick Peter sabe alguma coisa que nós, leitores, ou os outros personagens desse conto não sabem? Será que o Dick Peter tem alguma coisa, alguma relação com esse fantasma? Não sei, pensem aí. Próxima perguntinha. Que objeto não deixou o punhal do fantasma ferir Dick com gravidade? Reparem que a palavra fantasma está entre aspas. Por quê? Porque nesse momento do texto, algumas pistas já nos levam a pensar que ele não é um fantasma, um ser do outro mundo. Ele é um homem ou uma mulher, não sei, né? Fantasiado de fantasma, ali com o lençol à prova de balas. E a pergunta é sobre o que protegeu o Dick Peter para ele não morrer. Então, num determinado momento lá do texto, fala que o fantasma apunhalou o Dick Peter no coração. E o Dick Peter gritou, não foi mesmo? Só que o que protegeu ele? No bolso do Dick Peter, pertinho do coração, estava a carteira de couro dele. Foi isso que salvou o Dick Peter. Que sorte, né? Próxima pergunta.
Por que o fantasma abandonou a casa de Dick? O que aconteceu, pessoal? Ele podia ficar lá? Até que podia, só que o que fez ele ir embora correndo? O Dick Peter gritou, e quando nós gritamos, nós chamamos a atenção das pessoas que estão perto, no caso dos vizinhos do Dick Peter. Então, para evitar que alguém chegasse ali e que visse o fantasma, ele, a partir do momento que o Dick gritou, ele se mandou, rapidão. E por fim, mais uma pergunta. Por que o inspetor suspeita do Dr. Cave? Que pistas ele tem? Vocês suspeitam do Dr. Sam Cave também? Eu, em alguns momentos, sim, em outros momentos, não. Eu não sei se o que leva o inspetor a pensar é só pela aparência desagradável que ele diz ter, ou se tem mais alguma coisa que eu não consegui identificar. Para vocês, o Dr. Sam Cave é também o principal suspeito? Para mim, tem hora que sim, tem hora que não. E para a gente sanar todas essas dúvidas, nós vamos para a leitura da parte final do texto, para a parte 6. Vocês estão preparados? Só que antes de nós irmos lá para a leitura no Muitos Textos, Tantas Palavras, nós temos uma perguntinha de antecipação, aqui na página 86. Então, registrem para a professora, por favor, a data perto da atividade 8. Enquanto vocês colocam a data, eu já vou fazendo a leitura, tá? Então tá assim, ó. A sexta e última parte do conto chama-se O Rosto do Fantasma. Isso há uma perguntinha de antecipação que é a letra A, então vamos pensar juntos. E ela diz assim: quem será o fantasma? Que pistas você tem? Bom, na minha opinião, eu até agora, até a quinta parte do texto, eu não consegui identificar quem pode ser esse fantasma, não tenho a mínima ideia. Só que eu tenho na minha cabeça quem não pode ser o fantasma. Duas pessoas eu já eliminei. A primeira é o Dick Peter, porque ele acabou de ter uma luta ali corporal com o fantasma, então é impossível do Dick ser o fantasma. E outra pessoa que jamais será o fantasma é a Mary, porque em todas as cenas que ela aparece, o fantasma aparece também. Então, registrem a opinião de vocês, lembrando que essa é uma antecipação. Depois, na leitura do texto, nós vamos conferir. Feito? Então, agora, nós vamos combinar assim. A Pro vai iniciar a leitura do texto com vocês de forma coletiva, que significa, eu leio daqui e vocês acompanham daí. Só que a Pro vai ler até um pedaço. Até esse pedaço, vocês vão junto com a Pro e depois vocês seguem sozinhos. E daí a Pro vai explicar os 3 próximos exercícios que serão a tarefa de vocês. Feito? Então, peguem por favor o Muitos Textos, Tantas Palavras, na página 188. Vocês estão preparados para descobrir quem é o fantasma? Vamos embora? Então vamos lá. O rosto do fantasma. No dia seguinte, quando soube que Dick Peter ficara ferido, Mary ficou desesperada. O seu pai consolava-a como podia, dizendo que não havia de ser grande coisa, que o moço ainda se salvaria e o criminoso seria apanhado. Mas ela estava inconsolável. Mandava telefonar frequentemente para o hospital para ver como ia passando o seu querido noivo. A resposta do hospital, de acordo com as instruções recebidas da polícia, era sempre a mesma. O seu estado não se alterou, continua ainda sem sentidos. Bom, pessoal, a Pro foi até aqui com vocês, agora eu vou orientar as perguntinhas da tarefa, certo? Então, a letrinha B aqui na página 87 pede para que vocês terminem a leitura do texto. Então, ok, tranquilo. A letra C diz assim: gostou do final? O que mais deixou você surpreso? Vale a opinião de vocês. Eu amei e tem alguns fatos que me deixaram surpresos, porque dessa vez eu já fiz a leitura para preparar a aula. Então, registrem aí para a Pro. Feito? E por fim, a letra D, que diz assim: você considera que o título do texto, O Fantasma da Quinta Avenida, está adequado? Explique. Lembrem-se só, pessoal, que o endereço da mansão da Mary é na Quinta Avenida. Então, eu acho que está adequado, né? Feito, então, a tarefa é super tranquila de realizar. Leiam com bastante atenção e vamos ver se vocês gostam do final do texto tanto quanto eu. Então, nós encerramos mais uma aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem daí que eu sigo me cuidando daqui. E lembrem-se, é um dia a menos e cada vez está mais pertinho para a gente voltar na escola, né? Um beijo e fiquem com Deus!
Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.